Hoje é dia de falar sobre a oração da fé com base no Salmo de número 13, um importante ensinamento para nós, porque certamente é muito fácil louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor quando tudo vai bem. Mas e quando as coisas parecem complicadas demais? Os problemas parecem complexos, sem solução e as lutas ao nosso redor parecem cada vez mais duras. O que fazer neste momento? Nós vamos aprender aqui a partir do Salmo de número 13. Graça e paz, meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Olha só, assista o vídeo até o final, porque eu tenho certeza que o Senhor tem lições preciosas para o seu coração neste dia. Eu quero já de antemão encorajar você mais uma vez neste propósito que estamos aqui no canal, de você orar, refletir sobre uma pessoa e encaminhar esse estudo, esse devocional para uma pessoa nesse dia. Encaminhe para essa pessoa e diga: fulano, eu me lembrei de você nesse dia, estou orando pela sua vida. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de fazer isso. Certamente será grande diferença no dia de mais uma pessoa. E agora vamos observar esse Salmo de número 13, um belo salmo que vem na sequência do Salmo de número 11, o Salmo de número 12, onde aqui o salmista se encontra num momento de sofrimento, observando a sua volta e enxergando que há muitos problemas à sua volta e, obviamente, se recorre a Deus pedindo o socorro que vem do Senhor. Observe que no verso 1 até o verso 3, o salmista aqui expressa o seu lamento. É o momento de realmente questionar ao Senhor, perguntar ao Senhor o que está acontecendo. Veja agora o verso 1 e o verso 2 que diz: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o seu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Perceba que por pelo menos 4 vezes o salmista pergunta ao Senhor: até quando? Até quando, Senhor? E é justamente ele falando sobre o seu sofrimento. Essa situação do salmista se parece com algum momento ou alguma fase da sua vida? Justamente aqueles momentos onde a luta parece grande demais e nós já começamos a perguntar a Deus: Senhor, o Senhor está realmente vendo o que eu estou passando? O Senhor realmente está compreendendo a situação em que eu estou? Senhor, até quando eu estarei neste sofrimento? Até quando eu estarei nessa luta? Senhor, quanto tempo vai durar essa luta? É a nossa pergunta ao Senhor nos momentos de sofrimento. Até quando? É certamente a pergunta que mais passa pela nossa mente, não é verdade? Esse verso 1 e verso 2 mostra a realidade de nós seres humanos. Nós temos uma tendência maior pela lamentação. Nós muitas vezes pedimos mais, lamentamos mais e muito menos agradecemos. Ou agradecemos e temos atos de louvor a Deus numa porção muito menor do que os nossos atos de lamento. O porquê disso? Porque no momento de lamento é inevitável não se lembrar do Senhor. Nós corremos o risco, infelizmente, de nos momentos de felicidade, nos momentos de muitos resultados, de muitas vezes não realmente ser gratos a Deus, não lembrar que foi o Senhor que nos permitiu viver esses momentos de paz. E no momento de lamento, no momento de sofrimento, certamente é inevitável não recorrer à presença de Deus. O que nós devemos buscar, obviamente, é um equilíbrio. Buscar a Deus nos momentos de tristeza, sim, nos momentos de lamento, mas principalmente louvar a Deus também nos momentos de felicidade, quando tudo vai bem. Nós devemos também louvar ao Senhor, buscar ao Senhor, mesmo quando não há um problema aparente. Agora perceba que do verso 3 até o verso 4, o salmista agora expressa um pedido de ajuda. Primeiro é aquele momento de confusão, o que está acontecendo? E depois ele recorre então justamente àquilo que todos nós devemos fazer, que é apresentar diante de Deus aquilo que está acontecendo conosco. Verso 3 e 4. Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Perceba esse clamor do salmista: Senhor, olhe para mim, responda a minha oração. Mas interessante o que ele diz aqui no final do início do verso 3, meu Deus. Ele chama o Senhor de meu Deus. Inclusive, isso nos lembra do texto de Hebreus, capítulo 11,
verso 6, que contém uma verdade muito importante. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Então aqui o salmista expressa que a sua fé é aquela fé que de fato é agradável ao Senhor, porque ele ora com fé no Senhor que pode respondê-lo, o único Deus verdadeiro. A sua fé tem um direcionamento. A sua fé não está em um objeto, a sua fé não está em um ídolo, mas a sua fé está no Senhor. Por isso ele diz: meu Deus. Assim, todas as nossas orações devem ser, sim, em fé, crendo que o Senhor está ouvindo, crendo que o Senhor existe, crendo que o Senhor há de responder às nossas orações. Assim nós devemos orar, assim nós devemos apresentar as nossas petições diante de Deus, com fé, e assim o salmista o faz. Diz o verso 4: para que meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Então o salmista argumenta de certa forma com o Senhor: Senhor, intervenha na minha causa, ajude nessa minha situação, porque do contrário, Senhor, eu serei motivo de zombaria, eu serei derrotado e os meus inimigos terão motivo para rir da minha situação. Não permita que uma coisa dessas aconteça, Senhor. Não permita que o teu servo, que o teu filho fique nessa situação e seja um motivo de zombaria eternamente. Intervenha na minha causa, Senhor. E agora, no verso 5 e verso 6, após o salmista expressar o seu pedido de ajuda a Deus, esse clamor por ajuda, ele agora expressa a sua confiança em Deus. É interessante, esse salmo é muito didático, esse salmo de número 13, porque ele mostra o processo de oração na nossa vida, na vida do cristão, não é verdade? Nós começamos com um grande conflito, até mesmo com dúvidas, com o coração cheio de dúvidas. Será que Deus está me vendo? Será que o Senhor está enxergando a minha situação? Senhor, o Senhor não está observando o sofrimento que eu estou passando? Quando esse sofrimento vai embora? E na medida que nós apresentamos diante de Deus, em oração, nós vamos orando e vamos aumentando o nosso relacionamento com o Senhor. Nós vamos percebendo que o Senhor está mais presente do que o ar que nós respiramos. Isso vai trazendo confiança, descanso ao nosso coração. Por isso, irmão e irmã, nós devemos sempre orar, nós devemos sempre apresentar diante de Deus aquilo que incomoda o nosso coração. Nós devemos apresentar tudo em oração diante do Senhor. E logo após apresentar o problema, então agora o coração do salmista já é cheio de confiança em Deus. Versos 5 e 6, ele expressa essa confiança. Quanto a mim, confio na tua graça. Perceba, talvez nem se pareça tanto, né, com aquela mesma pessoa que disse aqui o verso 1 e o verso 2. Diz o verso 5: quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Ou seja, Deus, que o meu coração não se alegre mais simplesmente na intervenção do Senhor, por eu ser motivo de zombaria em relação aos meus inimigos. Que a minha alegria não esteja somente no livramento, mas a minha alegria esteja na tua salvação, ou seja, de viver perto do Senhor eternamente. Assim também deve ser o desejo do nosso coração. E quanto mais nós nos relacionamos com Deus, esse sentimento vem tomando conta do nosso coração. Nós temos satisfação de estar seguros na presença do Senhor. E diz o verso 6: cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Ou seja, mesmo numa tribulação, mesmo ainda com o coração agora há pouco, com algumas dúvidas, se o Senhor está observando a sua situação, o salmista agora expressa a sua certeza de que sim, de que pode cantar louvores ao Senhor, porque de fato o Senhor tem cuidado dele, o Senhor tem feito muito bem. Continue ainda até o final, porque certamente a conclusão é muito importante. Entre as verdades que nós encontramos aqui neste Salmo de número 13, há a verdade de que nós precisamos confiar mesmo sem ver. Isso é fé. Nós confiarmos mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que pareça não haver solução. Nós devemos ainda ter fé, porque Deus pode agir até mesmo nas causas impossíveis para nós. O Senhor pode intervir em toda e qualquer situação. Portanto, amado irmão, amada irmã, não abaixe a sua cabeça, não entregue os pontos por causa de uma situação que parece impossível. Você já apresentou diante do Senhor? Continue crendo, continue esperando no Senhor, exercite a sua fé no Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor não o abandonou. Continue confiando no agir
de Deus. A segunda verdade que nós encontramos aqui também é de que a tribulação, ela exercita, ela fortifica a nossa fé. É através da tribulação que muitas vezes a fé de muitas pessoas é muito desenvolvida. É num momento de tribulação, de sofrimento, que nós percebemos o quanto a nossa fé é pequena e o quanto nós precisamos de ainda mais fé. Portanto, não ignore as suas fases, os seus momentos de tribulação. Eles também são importantes na nossa vida. E o nosso Senhor Jesus Cristo já nos alertou sobre essa verdade. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então nós não seremos de forma alguma isentos das tribulações, mas temos a certeza de que podemos passar pelas tribulações com o cuidado de Deus. Deus está cuidando de você, não tenha dúvida. Exercite, fortifique a sua fé no Senhor. Outra verdade que nós encontramos de aprendizado também neste Salmo de número 13 é que nós não devemos relacionar com o Senhor apenas baseado em sentimentos. Há muitas pessoas que aferem o seu relacionamento com Deus, o seu modo de medir o relacionamento com Deus é através do sentimento. Frequenta o templo e se não sente nenhum arrepio, logo já diz, Deus me abandonou, o Senhor não está mais presente na minha vida. Houve uma pregação bíblica extremamente maravilhosa, mas se não houve nenhum arrepio, se não houve choro, se não houve nenhum lamento, nem nada disso, nenhuma expressão de sentimento, logo a pessoa conclui que a mensagem não foi de Deus, mesmo sendo uma mensagem completamente bíblica. Ora, esse é um modo errado de conduzir a vida cristã. A vida cristã, de forma alguma, é baseada em sentimentos, porque os nossos sentimentos, eles nos enganam, os nossos sentimentos nos manipulam. Por exemplo, se você ouvir uma música romântica, certamente essa música vai te emocionar, mas pode ser que a letra dessa música em nada glorifique a Deus. Não tem nada de Deus na letra dessa canção, e mesmo assim você ficou emocionado. Então, perceba que as nossas emoções elas são manipuláveis. Então, a nossa emoção não pode aferir o nosso relacionamento com Deus. Não é porque você não está sentindo nada, não é porque você não está derramando lágrimas, que signifique que o Senhor o abandonou, que Deus não está falando com você, que Deus não está respondendo às suas orações. Portanto, se baseie na sua fé, se baseie na palavra de Deus e não nas emoções. Então, finalizando, respondendo já a pergunta que fiz no início, o que nós devemos fazer quando tudo parece mal? E a resposta que veio através do Salmo de número 13. A resposta é justamente orar e confiar no cuidado de Deus. Mesmo que tudo pareça desmoronar, mesmo que tudo pareça contrário, continue orando, confiando no Senhor. Que Deus te abençoe. Permitindo o Senhor, eu volto agora na segunda-feira com mais um Devocional Kairos e o estudo dos Salmos. Permitindo o Senhor, nós vamos continuar a partir do Salmo de número 14. Que Deus te abençoe e até lá. E não se esqueça de enviar esse vídeo para aquela pessoa especial que o Senhor colocou no seu coração no dia de hoje. Até lá.